No dia 16 de maio de 1888, nasce em Bayazrid, no município de Uzbek, Ludwig Merkle, um dos 13 filhos do marceneiro Ruprecht Merkle e Apollonia Bada, no distrito de Günzburgo, na região da Suábia, no atual estado da Baviera, no então Império Alemão. Por influência da mãe, muito católica, estuda no Colégio Beneditino de Santo Estevão de Augsburg, após o primário em Uzbek, quando então, com 15 anos de idade, pede ao seu pároco, Dominicus Ringeisen, fundador de uma congregação franciscana para cuidado de deficientes, uma carta de recomendação para ingressar no mosteiro trapista da Bósnia, no Império Austro-Húngaro, o qual ficou surpreso com a decisão radical e inesperada do jovem Ludwig. O mosteiro referido é a Abadia de Maria Stern, ou Maria Zvezda em croata. Assim, no dia 16 de junho do ano de 1905, época em que os noviços devem saber de cor todos os 150 salmos da Vulgata Latina, Ludwig Merkle é recebido no noviciado, recebendo o nome de irmão Atanásio, em honra a Santo Atanásio de Alexandria, fazendo a profissão de seus votos no dia 20 de junho de 1907, com 19 anos de idade. Mas Deus reservou outros planos para a sua vida. Em 1869, Franz Pifana, o monge trapista austríaco da Abadia de Mariawald, na atual Alemanha, funda em Banja Luka, no então Império Otomano, hoje Bósnia e Herzegovina, perto do rio Vrbas, a Abadia de Maria Zvezda. Mas em 1878, a região é dominada pelo Império Austro-Húngaro e em 1908, totalmente anexada a esse império. Padre Franz Pifana foi uma importante influência para a colonização germânica em torno do rio Vrbas, atraindo muitas vocações, consequentemente. Em 1907, então, após o duro período das provações trapistas, irmão Atanásio Merkle professa seus votos de obediência, conversão dos costumes e de estabilidade monástica perante seu abade Dom Dominique Aschwalk, alemão enérgico e visionário, o qual veio a exercer muita influência sobre a personalidade de irmão Atanásio. O mosteiro nesse período subsiste com agricultura, fabricação de queijos, imprensa, cervejaria, além de prestar grande assistência social à população pobre da Bósnia, construindo orfanato, escola, hospital e até mesmo uma usina hidrelétrica para o abastecimento do mosteiro e da cidade, além de prestar auxílio para os flagelados pela constante guerra que circundavam os Balcãs há muitos anos. Todo esse serviço monástico e missionário da Abadia de Maria Zvezda, legado de Padre Franz Pifana, é bancado durante todos esses anos, sobretudo por benfeitores alemães e austríacos. Porém, a abadia passa a se desenvolver também graças ao trabalho de seus numerosos monges, que em 1910 chegam ao número de 219, tornando-a a maior abadia trapista do mundo. No dia 4 de agosto de 1913, irmão Atanásio Merkle, aos seus 25 anos de idade, após haver concluído seus estudos em seu mosteiro,
É ordenado sacerdote pelo bispo franciscano de Banja Luka, Don Josip Stjepan Garić, e sua primeira missa é celebrada ali mesmo, em seu mosteiro. Nossa maneira de viver é de desprezo, humildade e pobreza voluntária. É obediência, alegria e paz no Espírito Santo. Nossa maneira de viver é de submissão a um superior, a uma base, a uma regra, a uma disciplina. Nossa maneira de viver é de zelo pelo silêncio, da prática do jejum, das vigílias e do trabalho manual. E, acima de tudo, consiste em seguir um caminho mais excelente, que é a caridade. Além disso, trata-se de progredir em tudo isso, dia a dia, e de assim perseverar até o dia final. Em 1914, um estudante do Reino da Sérvia, Gavrilo Princip, assassina o arquiduque e herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em Sarajevo, na Bósnia, desencadeando a Primeira Guerra Mundial.
Muitos monges são enviados para a guerra, dentre eles Padre Atanásio Merkel, que é recrutado como enfermeiro para um hospital militar em Munique, onde passa a fazer um curso de enfermagem com outros 75 sacerdotes. No período em que está na guerra, seu abade também o encarrega de encontrar novos benfeitores alemães para arrecadar mais fundos para o mosteiro através da Secretaria das Missões na Bósnia, uma vez que a própria abadia de Maria Zvezda serve de hospital para centenas de soldados feridos. As disputas territoriais e os rancores antigos impulsionam a guerra entre os países da Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A voz do Papa Bento XV ecoa por toda a Europa pedindo paz a todos os homens, mas em vão, diante de tanto ódio e desejo de poder. Estimula-se que até o fim da Primeira Guerra Mundial vieram a morrer aproximadamente 10 milhões de soldados, além dos 20 milhões de feridos. A Grande Guerra trouxe sérias mudanças para toda a sociedade e é considerada como um dos conflitos mais mortais na história de toda a humanidade. Em 1134, São Bernardo, abade de Claraval, juntamente com Randulfo, fundaram na solidão do Vale do Rio Zalm, nas montanhas do Eifer, na arquidiocese de Tria, no então Sacro Império Romano Germânico, uma comunidade de monges, sendo Randulfo eleito como primeiro abade. São Bernardo, abade Randulfo e 12 monges de Claraval estabeleceram-se temporariamente na propriedade de Heimenrode, uma clareira do arquiteto Farma Heimo, até a inauguração definitiva do prédio do mosteiro, ocorrida em 1138, dando origem ao nome Heimerode. O mosteiro, em sua fundação, recebeu o nome latino de Claustrum Beatae Mariae Virginis, em honra à bem-aventurada Virgem Maria. Davi, um dos 12 monges fundadores, nascido em Florença, hoje na Itália, morreu em odor de santidade. Sua vida de memorável virtude foi reconhecida pela ordem cisterciense, sobretudo nos séculos XVII e XX. Os monges de Heimerode sobreviviam sobretudo pela agricultura e pela produção de vinho, como era do costume cisterciense. No seu auge, a abadia comportou centenas de monges militando sobre a regra de São Bento.
Entre 1798 a 1815, porém, parte do território do que hoje se conhece como Renânia-Palatinado, onde o mosteiro está situado, foi ocupada pelos exércitos franceses, fato ocorrido durante a última etapa da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Em 1802, o governo francês aprovou a Lei de Secularização, levando ao fechamento progressivo de quase todos os mosteiros europeus. Houve um colapso hostil e anticatólico em toda parte. O horror sangrento espalhava-se gradualmente, à medida em que arruinava casas religiosas fundadas há séculos. A abadia de Rimerode foi invadida e seus bens saqueados. Sua igreja abacial, a qual havia sido reconstruída há menos de um século, além de todo o mosteiro, foi reduzida a ruínas. Seus monges, por sua vez, foram expulsos, mas pelo continente, muitos outros foram cruelmente torturados e executados. Em 29 de outubro de 1919, os 7 monges da abadia terapista de Maria Zvezda, na Bósnia, agora parte do reino da Iugoslávia, liderados pelo terapista austero, padre Athanasius Plain, e pelo superior da comunidade exilada, padre Vitus Recke, compram as ruínas da antiga abadia de Rimerode, então na posse do conde Ottokar von Kesselstadt, do Império Alemão, para dar início à restauração, os quais, juntos, permanecem hospedados numa casa das irmãs franciscanas de Dillingen, até que a grande portaria da abadia esteja apta para receber os 4 sacerdotes e 3 clérigos, para assim dar início à vida regular cisterciense, impedida pela Grande Guerra. No entanto, o arcebispo de Trier, Dom Michael Felix Corrun, aceita os monges trapistas com a condição de que eles aceitem as atividades pastorais na abadia, mas para que isso seja possível, os trapistas deveriam abandonar a estrita observância da regra de São Bento, conforme as condições de sua ordem. Assim, em 1922, a abadia cisterciense de Marienstadt, na observância não estrita, no Westerwald, assume a refundação como abadia-mãe, enviando outros 5 monges para Rimerode. Fato que influencia padre Athanasius Plain a deixar Rimerode e a ingressar na cartucha de São Hugo em West Sussex, na Inglaterra. Não obstante, no dia 15 de outubro de 1922, a abadia de Rimerode passa a estar canonicamente restaurada na ordem cisterciense. Finalmente, dia 10 de agosto de 1925, o antigo celeireiro de Marienstadt, padre Carlos Adalbert Münz, cargo que ocupara de 1904 até 1924, é eleito o primeiro abade de Rimerode após a restauração e o 51º na linha de sucessão, tendo como seu prior o padre Vitus Valentin Recke, futuro abade de Rimerode. Nesses mesmos anos, padre Athanásio Merkel é nomeado como mestre de noviços clérigos e leigos da abadia, função que exerce com muita diligência e dedicação, com sua capacidade notória de atrair vocações. Com muito sacrifício, até 1927, boa parte da abadia já havia sido reconstruída, exceto a igreja barroca.
Mas ainda em 1919, a Alemanha, remanescente do Império Alemão, agora República de Weimar, fora submetida ao Tratado de Versalhes, devido à sua derrota na Primeira Guerra pela Tríplice Entente aliada aos Estados Unidos da América. Além de perder grande parte de seu território, o país deveria pagar uma indenização às demais nações, mesmo estando com sua economia arruinada. Além disso, teria que reduzir o seu exército. A Alemanha fora considerada culpada pela guerra pelo Tratado de Versalhes. Os alemães passam a sentir-se muito humilhados. Os rancores e as tensões se somatizam, levando o país a novos tempos de turbulência a serem enfrentados. Em 1933, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, surgido em 1919, nomeia como chanceler o austríaco Adolf Hitler, que em 1934 passa a ser o ditador do Grande Reich alemão. O Partido Nazista tem como ideal o pangermanismo e a superioridade dos povos de origem germânica ou arianos, bem como a união dos mesmos em torno de um Estado totalitário centralizado pelo seu líder, o Führer. O nazismo passa a ser hostil a todas as pessoas consideradas como inferiores aos arianos, ou uma ameaça ao ideal do Estado germânico perfeito, o que desencadeia uma cruel e frenética perseguição, sobretudo aos eslavos e judeus, além de outras minorias. Os católicos conservadores influenciados pelo Partido do Centro alemão, que se opõem ao socialismo e aos ideais nazistas, também são perseguidos, entre eles Dom Abade Carlos Mills. Devido à oposição do abade de Himmerod, em 1934, o Partido Nazista confisca os bens da comunidade destinados à reconstrução da igreja, que ainda se encontra em ruínas, além de restringir o recebimento de novas vocações. Temendo o futuro de seus monges e de sua abadia, Dom Carlos Mills cogita a possibilidade de transferir a comunidade para os Estados Unidos. A situação na Alemanha fica cada vez mais tensa e difícil. Os alemães não aceitam o Tratado de Versalhes e Hitler, aumentando seu exército, expande o território alemão da França até a Polônia. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler, Sieg! Sieg! Em 1939, inicia-se a Segunda Guerra Mundial, considerado o conflito mais letal de toda a história da humanidade, que ao seu final, em 1945, veio a ter um número estimado de 50 a 80 milhões de mortos entre civis e militares.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied expeditionary forces and simultaneously to the Soviet High Command. Anos antes da Segunda Guerra Mundial, porém, em 8 de dezembro de 1934, Padre Athanasio Merkel é enviado sozinho do porto de Hamburgo para os Estados Unidos, em busca de lugares propícios, sobretudo nas colônias alemãs no estado de Wisconsin, para a transferência de sua comunidade perseguida pelos nazistas. Tal tarefa reaviva novamente o espírito missionário de Padre Athanasio, o qual desembarca no dia 13 de dezembro em Nova York, através do vapor SS Deutschland. Após quase 2 meses de visitas e reflexões nos Estados Unidos, Padre Athanasio não encontra condições propícias para a transferência da comunidade, até porque as relações políticas entre os dois países foram seriamente prejudicadas com a Primeira Guerra Mundial, além do fato de haver manifestações pró-nazismo nas colônias alemãs nos Estados Unidos. Com a impossibilidade da transferência naquele país, pensava-se então em conhecer as colônias alemãs na região de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, no Brasil, uma vez que o Papa Pio XI manifestara desejo de uma comunidade cisterciense no interior desse país, não apenas para assistência religiosa, mas também agrícola e educacional. Por ordem do abade-geral da Ordem Cisterciense, Francisco Janssens, Padre Athanasio, que mais uma vez se mostra solícito, embarca no vapor SS Western World, no porto de Nova York, chegando ao porto do Rio de Janeiro no dia 1º de fevereiro de 1935, com 46 anos de idade, após quase 13 dias de longa viagem. No Rio de Janeiro, se hospeda com os missionários alemães do Verbo Divino, onde veio a ter a oportunidade de aprender o básico da língua portuguesa, para que assim pudesse levar a cabo sua missão de encontrar um lugar que correspondesse às necessidades exigidas por Rimmerod, sobretudo no que se refere à própria subsistência dos monges. No decorrer do ano de 1935, Padre Athanasio Merkel visita, além das colônias de Santa Catarina, como era a sua intenção original, outros lugares nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. No entanto, nenhum local parece suficientemente satisfatório e o dinheiro trazido da Alemanha
já começa a ficar escasso. Em 1843, João da Silva Machado, barão de Antonina, obtivera por intermédio do imperador Dom Pedro II do Brasil a vinda de frades capuchinhos da Itália, com o intuito de catequizar cerca de 80 famílias de índios guaranis e de colonizar suas sesmarias, entre elas a do Rio Negro, no Paraná, e a do Rio Verde, ao sul do estado de São Paulo. Assim, em 1845, o capuchinho Frei Pacífico de Montefalco funda uma pequena povoação denominada São João Batista do Rio Verde, com o levantamento solene de um cruzeiro. Ano mais tarde, o barão de Antonina concedeu-lhe parte de suas terras como patrimônio da recém-fundada aldeia. A partir de então, os índios catequizados constroem uma casa de pau a pique que serviria de capela e de casa para o frade missionário, o qual vive uma vida de muita coragem, austeridade e sacrifício. Em meados de novembro de 1847, é celebrada a primeira missa na capela, assistida por muitos indígenas, os quais têm muito apreço por Frei Pacífico. Nesses anos, chegam as primeiras famílias luso-brasileiras provenientes de Minas Gerais para se instalar nas terras do Rio Verde. De 1850 a 1853, é construída a Capela Missioneira de São João Batista, ligada à matriz da vila de Faxina, hoje Itapeva. No dia 5 de março de 1855, a capela é levada à paróquia, sendo Frei Pacífico de Montefalco seu primeiro vigário, o qual veio a falecer 7 anos mais tarde. E em 1871, o povoado torna-se vila e se separa de Faxina, tornando-se, então, comarca de São João Batista em 1833. Em 1898, no entanto, seu nome é alterado, passando a denominar-se Itaporanga, que em tupi significa Pedra Bonita, devido às pedras do Rio Verde. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada, principia um barulhão. Ano mais tarde, porém, o arcebispo de Sorocaba, Dom José Carlos de Aguirre, manda interditar a capela de São João Batista, a qual encontra sob sua jurisdição, devido a crimes de homicídio relacionados à política, cometidos dentro da própria igreja, fato que deixara a população completamente horrorizada. Estando o padre Atanásio no mosteiro de São Bento, em São Paulo, junto aos monges beneditinos alemães vindos da abadia de Boiron, recebera informações do abade Dom Domingos de Silos Schönhorn, de que Dom Aguirre desejava uma comunidade monástica em seu território, sobretudo nas regiões mais pobres. Ao tomar conhecimento disso, Padre Atanásio dirige-se até o arcebispo de Sorocaba em 6 de janeiro de 1936, o qual lhe relata que desejava uma comunidade monástica nos municípios de Itaporanga e Ribeirão Vermelho do Sul, mas em atenção especial aos seus paroquianos pobres, que enfrentavam uma situação muito crítica pela falta de sacerdotes, ainda mais agora, após a tragédia ocorrida dentro da igreja de Itaporanga. O arcebispo ainda lhe comunica que colocaria à disposição dos cistercienses cerca de 500 alqueires de terra do patrimônio de São João Batista, caso aceitassem a proposta,
as quais poderiam servir para agricultura e pecuária, desde que, porém, os monges aceitassem a missão de dar assistência religiosa aos fiéis das duas paróquias. Para Padre Atanásio, que trazia consigo o espírito missionário herdado dos trapistas de Marias Viesda, e também após as experiências com a enfermagem na Grande Guerra e com a Secretaria das Missões na Bósnia, e sobretudo com a assistência pastoral já praticada em Rimerode, aceitar a proposta não lhe trazia grandes dificuldades. Assim, sob as chuvas de verão, ainda em janeiro de 1936, Padre Atanásio dirige-se até Itaporanga para conhecer a população e, sobretudo, para ver as terras do patrimônio de São João Batista, que vinha sendo a condição mais delicada para a transferência da comunidade alemã. Uma vez em Itaporanga, porém, Padre Atanásio julga as terras pouco aptas para o plantio e, para agir com prudência, decide dirigir-se até Curitiba, no estado do Paraná, para ver uma outra proposta que lhe fora apresentada. Algum tempo mais tarde, após boa reflexão e também após ter comunicado à sua comunidade alemã a proposta que recebera de Dom Aguirre, Padre Atanásio dirige-se novamente até Sorocaba e aceita o que lhe fora oferecido. No dia 1º de junho de 1936, Padre Atanásio recebe da Santa Sé as posses das terras do patrimônio de São João Batista, dadas perpetuamente. No dia 29 de julho, a escritura pública da doação do patrimônio de São João Batista aos cistercienses é lavrada em Sorocaba, na presença de Dom Carlos Mins, Padre Atanásio Merkle, do beneditino Dom Thomas Frei, do prefeito de Itaporanga, Aparício Fiuza de Carvalho, do coronel Vicente Russo do Amaral, além das testemunhas Padre Alexandre Rudô, Alexandre Chueri e Renato Mascarenhas. Na Alemanha, por sua vez, um ano antes dos Jogos Olímpicos, isto é, em 1935, a situação não era das melhores. Dom Carlos Münz havia sido forçado a renunciar devido à situação hostil provocada pelo socialismo nazista, deixando Rimerode em companhia de irmão Lucas Mertens, os quais partiram para a Holanda, onde permaneceram refugiados algum tempo até receberem as notícias de Padre Atanásio sobre as terras para transferência no Brasil. Em meados de 1935, partem ao Brasil em condições controversas, onde permaneceram em contato com os redentoristas até se encontrarem com Padre Atanásio em Itapetininga, no estado de São Paulo. De Itararé, os monges partem num carro enfeitado, primeiramente rumo a Ribeirão Vermelho do Sul, onde são recebidos com aplausos e rojões, e em seguida, o abade Dom Carlos Mins dá bênção solene na matriz local, onde os monges tiveram algum tempo de contato com a população até o momento de seguir viagem. No mesmo dia, isso é, no dia 5 de agosto de 1936, chegam em Itaporanga o abade Dom Carlos Mins, Padre Atanásio Merkle, irmão Lucas Mertens e Padre Bernardo Rex, os quais são recebidos pelos habitantes da cidade com muita alegria e todo o cortejo que dispõe. Os itaporanguenses disparam rojões e gritam vivas, dizendo o nome de todos os recém-chegados, inclusive de Dom Aguirre, que não está presente. Duas bandas musicais soam calorosamente em recepção aos cistercienses, os quais se dirigem às personalidades locais, onde ouvem o discurso do coronel Vicente Russo do Amaral
e também da jovem Geni Gonçalves de Oliveira, a qual representa os alunos do grupo escolar da cidade, oferecendo a Dom Carlos uma cesta de flores. Diante de tanta hostilidade na Alemanha, os monges jamais imaginariam que seriam recebidos de forma tão afetuosa e comovente. É como um sinal de Deus que se revela aos monges que querem viver a sua vocação e ao povo que quer viver a sua fé. Os monges recém-chegados ficam alojados na casa do coronel Vicente Russo do Amaral, onde são recebidos pelo Dr. Armando Vergueiro. Em seguida, são conduzidos sob chuva pelas ruas enfeitadas com faixas com o nome de todos os monges, até a igreja matriz provisória, uma vez que a capela de São João Batista havia sido demolida no mesmo ano, onde são recebidos pelo vigário Padre Atanásio Tcherbella em nome de Dom Aguirre, o qual empossa canonicamente Padre Atanásio Merkley como novo vigário de Itaporanga, embora o mesmo já havia sido designado como novo vigário já no dia 29 de julho, na ocasião em que a escritura pública da posse de terras havia sido lavrada em Sorocaba. Mais tarde, ao jantar em companhia das autoridades locais, é-lhes dito que são considerados hóspedes oficiais e que seria-lhes concedido o Hotel Zimmermann para todas as suas refeições. Agora, o antigo trapista teria a difícil tarefa de ser superior da comunidade monástica na fase de fundação, além de ter que dar assistência religiosa aos itaporanguenses, que na cidade não eram mais do que 800. Mas, como missionário de coração, aceita tudo com empenho, coragem e fé, mesmo diante de tanta pobreza e falta de recursos. Uma vez dado início à fundação do mosteiro cisterciense de Itaporanga, começam a chegar da Alemanha os primeiros monges que consolidariam a sua fundação e a levariam ao seu apogeu. Em sua maioria, todos monges formados por Padre Atanásio, quando mestre de noviços em Rimerode. Ainda em 1936, chegam em Itaporanga os monges de Rimerode, Padre Domingos Dorna e Padre Berardo Urnau, bem como os irmãos leigos José Maria Boss e Francisco Rumenhofer, além do irmão Lucas Stephens, proveniente da abadia de Marienstadt, que também chega ao Brasil nos primórdios da fundação. Esses pioneiros teriam o trabalho de se adaptar à cultura brasileira, à realidade local, além de ter que aprender o idioma nacional.
ainda teriam que construir um local apropriado para a comunidade monástica e paroquial. Mas nada é difícil para quem ama verdadeiramente a Deus. Em 1936, no entanto, Dom Abade Carlos Mintz decidira partir para o Colégio das Beneditinas de Tutzing, em Itapetininga, para ser capelão. Dom Carlos temia que os seus problemas com os nazistas atrapalhassem a nova fundação, sobretudo porque haviam afiliados ao Partido Nazista na Argentina e mesmo no sul do Brasil, e também para evitar que o quadro de sua frágil saúde se agravasse ainda mais. Entretanto, com a sua estadia no Brasil, a situação na abadia de Remerode torna-se mais favorável, de modo que a comunidade não veio a ser transferida, tornando a pequena fundação de Itaporanga um priorado simples, dependente de Remerode, vindo a ser reconhecida pela Santa Sé no dia 3 de maio de 1937. A comunidade alemã, por sua vez, já havia elegido seu prior, Padre Vitus Recke, como novo abade no dia 5 de janeiro do mesmo ano, o qual viria ao Brasil alguns meses mais tarde para visitar o seu priorado dependente. Dom Carlos, entretanto, foi antecipado pelos médicos a respeito de sua saúde e falece no dia 24 de janeiro de 1941 em Itapetininga, com 63 anos de idade. Seu corpo é trazido para Itaporanga, sendo o primeiro a ser sepultado no cemitério do mosteiro. Diante da necessidade de alojamento próprio para a comunidade, os irmãos já haviam pensado há algum tempo na construção de um mosteiro digno para a vida regular. A comunidade também necessita de condições e locais mais favoráveis para o trabalho, a fim de garantir a própria subsistência. Nisso, ao explorar as terras do patrimônio de São João Batista, os irmãos acabam aproveitando o barro encontrado fora da cidade, construindo a uma distância de 6 quilômetros a olaria do mosteiro, cuja qual fica sob os cuidados da irmã Lucas Mertens, de modo que todas as obras de construção da comunidade foram feitas sobretudo com os recursos naturais encontrados em Itaporanga. Relativamente próximo à olaria, constroem também um espaço mais adequado para os trabalhos agrícolas e pecuários, denominando-o Mosteirinho de São José, provido de celas, refeitório e capela para os irmãos leigos. As obras de construção, tanto da sede na cidade como da fazenda, iniciaram-se em 1939, após a chegada do alemão irmão Nivário Nudlin, pedreiro de profissão, homem de plena confiança do então prior, Padre Atanásio Merkel. Os outros monges envolvem-se igualmente segundo suas habilidades. Padre Domingos Dorna passa a servir a comunidade não apenas nas atividades sacerdotais, mas também como organista, cantor e futuramente como professor na Faculdade São Bernardo, criada no mosteiro. Ainda antes da Segunda Guerra, também chega ao Brasil o padre Roberto Fluck, futuro abade de Itatinga, o qual serve a comunidade em inúmeros serviços, tais como os de cantor, pároco e prior. Irmão José Maria Bos, o qual chegara juntamente com o padre Eberardo Burnaua, passa a servir na cozinha e na lavoura, serviços os quais tem o costume de realizá-los em jejum, rezando o rosário. De todos os monges alemães, ele veio a ser o único
que nunca dominou a língua portuguesa. No entanto, nos primórdios da fundação, a lavoura é frequentemente improdutiva, tanto pela qualidade do solo como pelo clima diferente do da Alemanha. A necessidade de se adaptar às novas condições torna-se eminente. Tais fatos geram um estresse pelo qual a comunidade tende a enfrentar unida na caridade e na perseverança e motivação de Padre Atanásio Merkel, o qual jamais desanimara, mesmo com os olhares céticos da comunidade de Rimerode em relação à fundação, sobretudo nesse lugar de grande pobreza e de futuro pouco promissor. Nessa altura, a abadia de Rimerode caminha para o seu novo apogeu, quando então chegaria a ter mais de 90 monges em seus aposentos. Em 1939, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, chega em Itaporanga o alemão irmão Adalberto Kubus, o qual passa a servir a comunidade tanto nos trabalhos da lavoura como da pecuária, e também como celeireiro do mosteiro. Irmão Adalberto, no entanto, numa de suas viagens à Alemanha, veio a ser advertido pelos médicos que morreria caso permanecesse no Brasil, fato que veio a ocorrer anos mais tarde, pois seu amor à comunidade era maior que o amor à sua própria vida. Já o alemão padre Berardo Burnauer, o qual combatera na Primeira Guerra Mundial em submarino, vindo a naufragar inclusive, fora o primeiro sacerdote ordenado em Rimerode após a sua restauração. E em Itaporanga, além das atividades próprias do sacerdócio, coopera com a instalação elétrica do mosteiro, pois fora eletricista já na restauração da abadia alemã. Também chega a servir a comunidade como subprior e celeireiro já nos primórdios de sua fundação. O irmão Francisco Menhofa, por sua vez, veio a servir em muitas funções no mosteiro, entre elas como porteiro, hospedeiro, catequista, enfermeiro, roupeiro e alfaiate, que fora sua própria profissão na Alemanha. Em 1948, chega ao Brasil o alemão irmão Hildebrando Jacob Herbarts, após ter sido feito prisioneiro dos canadenses na Segunda Guerra Mundial. Na comunidade desempenha funções como as de eletricista, bombeiro hidráulico, tratorista e motorista. Ainda em 1948, também desembarca no Brasil o padre Randolfo Wolff, filho de um militar do Império Alemão, um monge erudito estudado na abadia de Boiron, que havia sido convocado para a Segunda Guerra Mundial para servir como enfermeiro. Em Itaporanga, serve a comunidade sobretudo no atendimento na paróquia, na época em que o acesso dos monges às comunidades rurais se dava principalmente através de cavalo. Com o passar dos anos, o mosteirinho de São José se torna um verdadeiro priorado, do qual são integrantes diversos monges, entre eles irmão Lucas Mertens, irmão José Maria Bos, irmão Francisco Menhofa, irmão Cirilo Riharo, irmão Felipe Crema, irmão Amaro Vecchiato, irmão Pedro da Silva, irmão Antônio Dolce, padre Edmundo Top, entre outros, os quais trabalham arduamente para a subsistência da abadia, que em seu auge chega a ter mais de 60 membros. A comunidade, porém, não ficava desamparada de seu abade Dom Atanásio, que a visitava toda terça-feira. O mosteirinho de São José foi habitado pelos monges cistercienses até meados de 1970, quando então o novo abade, Dom Estevão Storck, vende a olaria e chama os monges de volta à sede na cidade, transformando o mosteirinho em casa de retiros paroquiais. Na cidade, o mosteiro já vinha sendo erguido com a ajuda dos itaporanguenses desde 1939,
porque era algo desejado por todos. Mas em meio à Segunda Guerra Mundial falta ferro, de modo que a construção se efetua sobretudo através da pura alvenaria. No dia 20 de agosto de 1943, 7 anos após a chegada dos monges em Itaporanga, inaugura-se a primeira ala do claustro da sede do mosteiro na cidade, o qual passa então a ter condições propícias para o recebimento de vocações brasileiras. Assim, com o noviciado instalado, em 1945 faz a profissão o primeiro brasileiro cisterciense, irmão Bento José Quirino Sobrinho, natural de Angatuba, em São Paulo. E em 1951, o segundo monge brasileiro, irmão Pedro Francisco da Silva, natural de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, o mosteiro veio a receber muitas outras vocações brasileiras e transferências de monges de outras abadias, os quais também influíram na consolidação do que mais tarde veio a se tornar a Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz de Itaporanga. Finalmente, após 14 anos de incansável trabalho de serviço prestado à Igreja, mesmo diante de tantas perseguições, obstáculos e aflições, Padre Prior Athanásio Merkley, homem de fé, caráter e coragem, é eleito pelo Capítulo Geral da Ordem, na época do Abade-Geral Edmondo Bernardini, como primeiro abade da agora Abadia de Itaporanga, recebendo a bênção abacial na Catedral de Sorocaba, no dia 12 de dezembro de 1950, pelas mãos de Dom José Carlos de Aguirre, o bispo que nunca duvidou da integridade e coragem de Padre Athanásio e de seus monges, e aos quais sempre dava assistência e lhes mostrava seu respeito e apoio para com a vida monástica. Na vida comunitária, a bênção do agora Dom Athanásio Merkley é apenas um reconhecimento formal de quem já estava servindo a todos como um pai e amigo desde a década de 20 em Rimeroth. O lema escolhido para o seu abaciado fora In hoc signo vinces, que em latim significa Nesse sinal vencerás, que na verdade faz menção às letras gregas vistas no céu pelo imperador Constantino numa batalha em Roma, o que fora um marco para a proclamação do Édito de Milão em 313, documento que em tese acabaria com a perseguição aos cristãos. Esse lema pode ser considerado como uma alusão ao contexto de perseguição vivenciado pelos monges de Rimeroth com o Partido Socialista Nazista, e também com as perseguições e exílios vivenciados por Santo Atanásio de Alexandria por ordem do próprio imperador Constantino. Todavia, mesmo com a bênção abacial de Dom Atanásio, há ainda muito trabalho a ser feito.
Anos antes, por volta de 1943, os monges de Itaporanga encomendam ao alemão Dr. Albert Bosslet, um renomado arquiteto idealizador de inúmeras igrejas em todo o mundo, o projeto para a construção da igreja abacial e paroquial. O professor Albert Bosslet levou em consideração para o projeto o ambiente e o material disponível, para que a igreja fosse construída à base da fabricação de tijolos da olaria do mosteiro, ainda sob a direção de irmão Lucas Mertens. Nessa empreitada, são fabricados mais de 1.600.000 tijolos, 50.000 telhas e 5.000 cumeiras. Esse seria um de seus últimos projetos, inspirado numa das mais importantes abadias beneditinas da Alemanha, a abadia de Münster-Schwarzach, também obra sua. Ambos projetos são considerados como suas mais importantes obras. No entanto, o arquiteto não chegaria a ver a obra nem sequer começada, pois veio a falecer em 1957. Mas a construção só veio a ser iniciada após a conclusão de uma das laterais do mosteiro em 1957, para onde o noviciado fora transferido. No dia 29 de novembro de 1959, finalmente é lançada a pedra fundamental da igreja, com a presença de Dom José Carlos de Aguirre e seu bispo auxiliar, Dom Almir Marques Ferreira. Nessa ocasião, são ordenados sacerdotes 3 monges, irmão Bento Quil, irmão Atanásio Ferreira e irmão Eurido Costa. Assim, para dar início à construção do edifício, foram oferecidos pelo Mosteiro de São Bento, em São Paulo, donativos para dar adiantamento à aquisição de 97 toneladas de ferro. Muitos outros benfeitores se envolvem na obra, a maior parte deles europeus, sobretudo alemães, os quais generosamente auxiliam na aquisição de cerca de 6.800 sacos de cimento, cerca de 150 metros cúbicos de pedra britada, quase 1.000 metros cúbicos de areia, 35 metros cúbicos de mármore para o piso, além de outros materiais necessários. A construção se realiza com algumas modificações necessárias em relação ao projeto original do Dr. Albert Bosslet. Porém, o edifício neo-românico não perde seu esplendor. Com a igreja quase terminada, falta à comunidade a construção da hospedaria, que uniria a igreja ao mosteiro, a qual vem a se realizar nos anos seguintes. Em meados do ano de 1966, são instalados 5 sinos de fabricação alemã, o maior entre eles pesando 1.256 quilos. O altar não poderia ser menor, formado por uma única pedra de granito com quase 5 metros de comprimento e 2 de largura, sob o qual se encontram algumas relíquias, dentre elas a do véu da bem-aventurada Virgem Maria. Após quase 10 anos desde a bênção da pedra fundamental, no dia 12 de novembro de 1967, a igreja é solenemente consagrada na presença do núncio apostólico Dom Sebastião Badio e do bispo que nunca duvidara da comunidade cisterciense, Dom José Carlos de Aguirre, e de seu coadjutor, Dom José Melhado, bem como a do bispo de Botucatu, Dom Frei Henrique Golan Trindade, além de outros prelados. Itaporanga e seus monges cistercienses passam a ter, então, um local mais digno para render louvores a Deus com fé e devoção.
Até 1970 já haviam sido sepultados vários irmãos no cemitério da abadia. O acidente do irmão Nivardo e do padre José Carlos, bem como a prova de amor do irmão Remígio, que se ofereceu a Deus pela saúde de Dom Atanásio, vindo a morrer num acidente na serraria, marcam profundamente o coração de pai de Dom Atanásio. Ele sente falta de seus irmãos, de seus companheiros, de seus filhos. No dia 10 de fevereiro de 1971, é eleito o novo abade da abadia de Itaporanga, o alemão padre Stefan Urban Storck, com 49 anos de idade, nascido em Stech, Fronhoit, em 1922, o qual ingressara na abadia já como sacerdote em 1956. No dia 19 de março de 1971, dia de São José, Dom Silvio Maria Dário, o primeiro bispo da recém-criada diocese de Itapeva, da qual a abadia passa então a fazer parte, confere-lhe a bênção abacial. Em toda a sua vida, Dom Estevão trabalhou incansavelmente como pastor das almas de Itaporanga, permanecendo cerca de 50 anos como pároco, dos quais 35 como abade, vindo a renunciar em 2006, com 83 anos de idade. No capítulo 16 da regra de São Bento, diz: 7 vezes ao dia cantareis vossos louvores. Este sagrado número de 7 cumpriremos nós, se a laudes, prima, tércia, sexta, noa, vésperas e completas, nos desempenharmos das obrigações da nossa servidão. Pois foi destas horas do dia que disse o profeta: 7 vezes ao dia cantareis os vossos louvores. Esta é a hora das vésperas solenes, véspera do dia de São Bento, o fundador da ordem beneditina, cuja regra os monges cistercenses seguem. Os monges se aproximam do seu lugar de oração, o coro, fazem a reverência diante do altar e da cruz, e cada um toma o seu lugar para iniciar então o ofício divino, as vésperas solenes, em honra a São Bento. Inicia-se o ofício divino de vésperas.
agora o hino da salmodia, as vésperas solenes em honra de São Bento. O monge é um monge de oração. É o homem que se dedica à oração e ao trabalho. As suas horas marcadas para a oração devem ser fielmente cumpridas. O templo é a casa de oração, é o lugar de respeito, é o lugar onde se louva o Senhor. A casa de oração é o lugar onde o monge coloca em primeiro lugar. É ali que o monge leva para o povo a espiritualidade que adquire no seu contato
na sua experiência com Deus. O louvor do Senhor deve ser colocado em primeiro lugar na vida do monge. A minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O monge cisterciense tem por devoção especial Maria Santíssima, a Mãe de Deus. No ofício de vésperas, é uma oração especial que ele canta, o Magnificat, demonstrando com isso o seu amor a Maria Santíssima, a nossa Mãe, a Corredentora, aquela que deu Jesus ao mundo, que é o nosso Senhor e Salvador. A minha alma glorifica o Senhor, repete o monge, e com Maria glorifica o Senhor. Dom Atanásio Merkel, fundador deste mosteiro, deste santuário São João Batista, canta com os monges, louva o Senhor de junto de Deus. Após o louvor, o monge dedica-se, no tempo de silêncio, de escuta da palavra de Deus, para meditar e refletir sobre aquilo que acaba de cantar, o Salmo. Este momento da reflexão e da meditação individual. O silêncio na vida do monge é importantíssimo, porque é no silêncio, na meditação, que ele ouve o Senhor e segue as suas determinações e segue os seus passos. O monge é o homem do silêncio e da meditação. Quando se queria começar e se pensou no lançamento da pedra fundamental, uma delegação de itaporanguenses queria ou foi para Sorocaba para falar com o bispo. Já eram assinados as plantas e tudo para impedir a construção desta igreja. E quem ajudou a construir a igreja não foi tanto o povo de Itaporanga, como milhares e milhares de benfeitores do mundo. A igreja de Cristo, um presente para este povo de Itaporanga, um presente de muitos que naquele tempo tiraram muita coisa da boca para construir, ajudar a construção desta igreja. Se não fosse um homem teimoso, de muita fé e coragem, como Dom Atanásio, não sei, se não se queria desistir, fazer aqui uma casa de Deus. Meus caros irmãos, nós temos um débito muito grande no nosso passado, com muitos benfeitores. Nós temos muito a pagar.
Meus caros irmãos, Deus quis que Itaporanga, este mosteiro, esta igreja, fosse um presente de Deus. Vocês sabem respeitar, aceitar, cultivar os presentes de Deus e assim se tornar um povo santo de Deus. Neste ano santo, itaporanguenses, vocês querem a salvação? Escutem a voz de Deus que aqui se manifesta. Vocês procuram no futuro? Pense no Frei Pacífico, nos padres que aqui sofriam labutando, o Dom Atanásio e outros mais. Será que nós podemos jogar fora uma herança tão preciosa?